Bem-vindo, caros gestores, a mais um treinamento de ferramentas de gestão. Hoje eu irei apresentar a vocês a ferramenta Plano de Concentração de Defeitos, da série de treinamento de melhoramento focado na formação de gestores. Deixo aqui meu e-mail, instrutordariobuena@gmail.com, para que nós possamos bater um papo e falar deste e de outros treinamentos ao qual disponibilizei para vocês. Vamos lá. Como os meus treinamentos, eu divido em 3 módulos. No primeiro módulo desse treinamento, eu iria apresentar a ferramenta, falar um pouquinho do objetivo desta ferramenta, quais são os seus benefícios e falarei um pouquinho da estrutura básica. No módulo 2, eu irei construir com vocês a ferramenta, desenhando de acordo com as informações postadas no módulo 1. E no módulo 3, através de um exemplo, eu irei demonstrar a ferramenta de como aplicar ela no seu dia a dia. Então, bora lá aprender mais uma ferramenta de gestão. Módulo 1. Apresentação da ferramenta. Ferramenta de gestão, plano de concentração de defeitos. Então, a parte teórica dela. Vamos lá aprender. Essa ferramenta nasceu na área industrial, com o intuito de ser utilizada para notificar pessoas sobre os problemas ocorridos de qualidade no processo de manufatura e assim ser uma ferramenta no auxílio da tratativa de problemas. Então essa é uma ferramenta, além de comunicar, auxiliar na comunicação dos problemas a todos da organização, ela também auxilia na captação de informações dos defeitos ocorridos no produto, ok? E essa ferramenta ela é conhecida no meio industrial como diagrama de concentração de defeitos e plano visual de defeitos. E o seu objetivo é utilizado para informar a localização física dos defeitos e uma parte específica do produto ao longo do tempo e assim avaliar as possíveis causas. Então o que ele quer dizer? Ele, por ser uma ferramenta visual e por eles trabalhar com desenhos ou fotos, que vocês irão aprender já já nos próximos módulos, ele demonstra a localização onde está ocorrendo aqueles defeitos. E aí você pode utilizar essa ferramenta para avaliar essas possíveis causas num determinado tempo de estudo, num período de estudo de avaliação desse produto, no processo de manufatura, tá bom? E quais são os benefícios que essa ferramenta traz a vocês? Ele é simples de implementação. Por ser uma ferramenta visual, de fácil compreensão, então a implantação nele em qualquer processo de manufatura é simples e fácil, tá? Então qualquer um que pegar essa ferramenta para implantar no processo vai conseguir implantar sem dificuldades. A apresentação é de modo visual, o que torna o entendimento da situação muito fácil e prático aos colaboradores envolvidos. Então tá aí, por ser uma ferramenta visual mesmo, onde a pessoa vai olhar e vai entender o que está ocorrendo, ela vai conseguir enxergar quais são os defeitos que esse produto possui e aí conseguirá auxiliar todos os colaboradores a resolver esses problemas. Utilizada na tomada de decisões. Essa ferramenta, por ela trazer os defeitos, os motivos que estão ocorrendo no produto, então os gestores podem tomar decisões, sejam para elencar custos,
para planos de melhoria. Então, é importante que essa ferramenta auxilie vocês, gestores, na tomada de decisão. Reúne a equipe para a tratativa de problemas. Essa ferramenta ela é muito útil porque ela traz os colaboradores para se reunir em cima dos problemas, dos defeitos ocorridos naquele produto. Então ela une a equipe num bem comum, que é resolução de problemas. Permite quantificar os problemas da organização. Então, a metodologia dela também auxilia a fazer o levantamento quantitativo de problemas ocorridos no produto, através dos defeitos ocorridos. E aí auxilia no levantamento de indicadores, a fazer tabelas dinâmicas. Então é muito importante essa ferramenta para isso. Utilizada para treinamentos e orientação de equipe. Por ser, novamente, uma ferramenta visual, ela auxilia a equipe do processo de manufatura a entender quais são os defeitos ocorridos naquele produto e aí orientar para que as equipes possam visualizar as ocorrências no processo de manufatura e resolver os problemas. E melhorar os processos, principalmente no processo produtivo, porque é ali que vai demonstrar, que vai trazer os defeitos para a tomada de decisões e resolução de problemas. E por último, o documento é importante no apontamento do processo produtivo. Vocês podem utilizar essa ferramenta para fazer apontamento de inspeção na fábrica e assim também fazer a coleta de dados para o sistema de qualidade. Qual é a estrutura básica do plano de concentração de defeitos? Vocês têm que ter em mente esses itens, que é a estrutura dorsal do documento, tá? Então precisa ter a descrição do produto. É a descrição do item que será analisado no processo de manufatura. Muitas empresas trabalham com a descrição do produto ou código do produto, ou os dois. Então aqui vocês podem utilizar na construção da ferramenta a inclusão desses dois dados, ok? O responsável, que está avaliando o processo de manufatura. Então, na utilização desse documento no processo de inspeção, é importante definir qual é o responsável que está fazendo essa avaliação. Então, há necessidade de se incluir esse nome, porque esse responsável será a porta direta, será o condutor direto dos problemas que estão ocorrendo no processo produtivo. Então ele vai estar na linha de frente e analisando os problemas na área fabril. Data de início e fim. São as datas de início e fim da realização da avaliação do produto no processo de manufatura. Aqui é importante também ter um início e um fim para a realização desse estudo, tá? Então é importante ter esse período de data para que façam uma avaliação mais assertiva. Então é importante ter essa rastreabilidade com essa data. Desenho foto. É necessário ter as vistas do produto ao qual será utilizada no detalhe das anotações dos defeitos ocorridos. Essa ferramenta, esse aqui é o ponto é o crucial desta ferramenta, porque vocês necessitam ter um desenho ou uma foto de vários pontos do produto para que vocês consigam fazer as anotações no documento. Defeito. É necessário definir os defeitos ou quais serão utilizados para identificar na análise de manufatura. Outro item super importante que há necessidade de se definir, tá? Esses defeitos são elencados no momento do processo de inspeção, tá? Então é importante também ter um campo
para se declarar os defeitos ocorridos. Período. Deve-se definir um período de realização para o estudo e a avaliação num processo de manufatura. Aqui, esse documento ele puxa esse processo de análise por turno, pode ser diário, pode ser semanal ou mensal. Então ele dá essa flexibilidade para que se possa fazer essa avaliação utilizando esta ferramenta. Então o documento também tem isto elencado como um requisito importante. E por fim, campo comentários, que é utilizado quando necessário incluir informações complementares, tá? Então vocês puderam conhecer nesse primeiro módulo essa estrutura, a parte teórica que há necessidade de vocês conhecerem para que vocês possam fazer o desenho do documento e assim poder aplicar. Módulo 2. Passos para a construção da ferramenta. Ferramenta de gestão, plano de concentração de defeitos. Bom, gestores, agora nós iremos demonstrar como construir e desenhar essa ferramenta a partir da metodologia passada no módulo 1, essa parte teórica. E aí vocês conseguirão visualizar melhor como essa ferramenta é útil para comunicar às pessoas sobre os problemas ocorridos no processo de qualidade de manufatura. Então vamos lá. O primeiro passo para nós construirmos essa ferramenta, nós temos que listar uma coluna com um campo a ser incluso no período, onde estão as legendas para identificação deste período de realização. Então, como eu disse no módulo anterior, nós teremos o período diário, nós teremos o período de turno, nós teremos o período semanal e nós teremos o período mensal. Então, nós teremos que ter um item com esta legenda para identificar o nosso estudo na avaliação daquele produto, tá? No passo 2, após nós incluirmos o período, nós temos que listar uma linha com um campo a ser incluso a descrição ou o código do produto. É importante que nós tenhamos esse campo para preencher isso, para conseguirmos rastrear isso no processo produtivo, tá? Muitas empresas utilizam a descrição, o código para rastreabilidade quando há um problema ocorrido, tá bom? No passo 3, nós temos que listar em formato de linha o campo a ser incluso o responsável que está realizando a avaliação. Então aqui nós incluímos abaixo do campo produto o campo responsável. Então esse aqui vai ser a pessoa que irá fazer a avaliação daquele produto no processo de manufatura. O nome dela estará aqui porque essa pessoa será o elo entre o processo de manufatura e os problemas ocorridos naquele produto. Então é a pessoa a qual eu irei procurar para avaliar esse relatório do plano de constatação de defeitos. No passo 4, após nós listarmos o campo responsável, nós temos que listar uma linha onde nós teremos os campos a serem inclusos a data de início e fim, onde está sendo realizada a avaliação. Então está aqui, como eu disse no slide anterior, temos que ter um campo onde teremos a data de início e a data de fim. Reforçando, precisamos ter esse campo porque o estudo tem que ser feito num período, não pode ser feito de ad eterno. Tem que ser um período representativo, porque aí a pessoa consegue avaliar aquela questão daqueles defeitos ocorridos no processo de manufatura, tá bom? Então há necessidade de se iniciar isso. Um ponto importante, se caso vocês utilizarem esse documento no período diário, tá? Vocês podem colocar aqui o horário de início e o horário de fim, que também é importante para analisar esse período durante o dia da avaliação,
ok? Passo 5. Aqui nós entramos naquela estrutura primordial dessa ferramenta, tá? Aqui nós temos que listar uma coluna com o campo será incluso o desenho e a foto a ser realizado no estudo de avaliação de defeitos no processo de manufatura. Então ele é um campo maior, onde vocês podem trabalhar em fazer a inclusão desse desenho ou dessas fotos, e aí vocês terão uma ferramenta importante para trabalhar o processo de análise. Então aqui, reforçando no módulo 3, nós iremos colocar um exemplo para que vocês entendam como eu utilizo esse campo no processo de análise, tá bom? Mas esse é um dos campos mais importantes dessa ferramenta. Sem esse campo, vocês não conseguirão utilizar essa ferramenta com a sua eficiência e eficácia, tá? Então fique na mente de vocês que esse campo tem que ser preenchido com essas informações. No passo 6, nós vamos listar ao lado do campo desenho e foto, colunas e linhas ao qual nós iremos descrever os defeitos a serem realizados na análise, tá? Aqui, então, vocês podem visualizar que tem várias linhas dentro dessa coluna defeito, onde vocês irão elencar todos os defeitos ocorridos nessa análise, seja diário, seja mensal, seja semanal, seja num turno. Então é importante que vocês coloquem esses defeitos elencados nas suas análises. Então é outro campo que sem o seu preenchimento essa ferramenta fica ineficaz. Então é importante ter esse campo preenchido. Por fim, para a montagem no meu documento de plano de concentração de defeitos, eu tenho que listar em formato de colunas e linhas o campo a ser incluso comentários. O responsável possa fazer as anotações pertinentes do que ocorreu no processo produtivo. Porque, além de elencar os defeitos, aqui o responsável pode colocar algumas informações complementares que justificam os defeitos ocorridos na análise. Então é importante ter esses comentários aqui, esse campo comentários, para que o inspetor ou o líder possa fazer essa anotação das informações, que irão enriquecer melhor essa análise e aí auxiliar na tomada de decisão e quantificação dos defeitos ocorridos naquele produto. Tá bom? Então aqui, no módulo 2, nós demonstramos como se desenha esse documento, tá? Essa ferramenta. E aí vocês puderam verificar que ela é uma ferramenta totalmente simples, compacta e visual, com poucas informações, a qual na utilização no processo produtivo vocês conseguirão ter aquela facilidade de aplicação. Tá? Módulo 3. Demonstração da ferramenta. Ferramenta de gestão, plano de concentração de defeitos. Bom, chegamos ao final de mais um treinamento de ferramenta de gestão. Aqui nós iremos pegar as informações teóricas do módulo 1 e eu desenho essa estrutura desenhada do módulo 2 e nós iremos aplicar através de um exemplo a sua utilização no processo de aplicação da ferramenta, tá bom? Então vamos lá. Então está aqui o documento qual nós montamos no módulo 2, tá? Eu não falei, mas aqui tem uma área para vocês colocarem o logotipo de sua empresa e aqui a descrição do documento, tá? Esse documento vai estar disponível no portal para que vocês possam baixar e utilizar. Então está aqui toda a parte estrutura, os 7 itens que nós falamos no módulo 2 e agora nós vamos colocar um exemplo, tá bom? Então vamos lá para o exemplo.
Então nós temos um produto, que é um balcão especial de madeira, tá? Quem vai fazer a análise de avaliação de defeitos vai ser o Dario de Freitas Bueno, meu nome, tá? E o meu estudo vai ser de 1/4/2020 a 30/4/2020. E aqui então meu período vai ser mensal, como eu sinalei e marquei para vocês. Então, como eu disse para vocês, eu preciso ter uma área para colocar desenho a foto. Então eu coloquei aqui o desenho desse balcão especial com a vista frontal e a vista traseira, tá? E aí, olha como que é interessante toda aquela informação que foi passada e vocês conseguem visualizar. Foi marcado vários pontos deste produto com os defeitos, tá? Então aqui nessa, por isso que chama plano de concentração de defeitos, porque aqui eu marco todas as áreas que o produto apresentou defeito, tá? E aqui nós fazemos o apontamento desses defeitos aqui, que são coletados neste período, tá? Que apresentaram na inspeção. Então, na minha análise que eu fiz no dia 1º até o dia 30, eu encontrei 6 defeitos nesse produto, tá? E aqui tem os códigos desses defeitos. E para ficar fácil o preenchimento, nas áreas onde eu fiz aqui a marcação, eu coloquei a quantidade de itens e coloquei o código de cada defeito. Então, 1 aqui e o M mensal, para demonstrar como código inteligente que no mês eu achei 11 unidades desta área do produto com falha de impressão, certo? Nessa mesma área, eu achei 2 unidades com riscos. Então aqui eu tenho 2 peças que eu achei com riscos. E nessa mesma área eu achei 24 unidades de peças com trinca. Então, tá vendo? Então eu tenho 2 M's. Então é o código do defeito mais o meu período, para ficar fácil a visualização. No tampo do produto, eu achei 25 unidades, 2 M's. Então vamos lá, trincado mensal. Olha que legal. Na lateral aqui, eu achei na parte superior uma unidade com 1 M. Então 1 M impressão com falhas, tá? Então meu M é de mensal. Aqui nesse vinco, tá? Eu achei 9 peças com riscos. Então 4 M. Na parte frontal eu achei 57 peças com falha de impressão também, 1 M. Aqui embaixo, no meu rodízio, eu achei 3 rodízios solto, tá vendo? Então 6 M. Então 6 M. Então rodízio solto com mensal. Na parte traseira, nós temos essa parte de encaixe. Então eu achei 3 peças com trinca, com problema de trinca, tá? Mais abaixo aqui no balcão, aqui nessa parte aqui da porta, eu achei 30 peças com parafuso solto. E aqui na fechadura, eu achei 11 peças com fechadura quebrada, tá? E aqui, na minha análise, eu fiz o cálculo da soma total, me totalizando 176 unidades, tá? Então, vocês puderam verificar que essa ferramenta é super simples. E aí a pessoa que avaliar esses problemas te dará uma visão ampla de quais são os pontos críticos desse produto. E aí, na parte de análise, de resolução de problema, no processo de manufatura, vocês conseguirão entender se o problema é de produção, se é problema de componente, se é problema de operador causando algum dano no processo produtivo. Então aqui vocês puderam levantar que no meu período de 1/4 a 30/4, esse meu balcão especial de madeira, eu consegui
analisar 176 balcões com problemas. E aí ele me falou qual é a concentração dos defeitos neste período. Olha que legal. Então, como eu disse, é uma ferramenta simples, fácil de utilização e muito fácil de entendimento, tá? Então, esse método de codificação aqui com o período e o defeito fica fácil para fazer a analogia, para não ter que ficar escrevendo. Esse documento eu demonstrei aqui no Excel, tá? Para exemplo, vocês podem incluir a foto, só que no processo produtivo pode ser feito, tá? Do jeito que vocês consigam fazer o apontamento. A caneta, pode fazer no computador, o que é melhor para uso. Mas tem que ter um relatório final para que as pessoas consigam visualizar, colocar no quadro de demonstração na fábrica quais são os defeitos desse produto. E aí vocês conseguirão determinar quais são os defeitos e as ações que serão tomadas, para que não ocorra, diminua essa quantidade de propagação de defeitos nesse produto. Ok? Então tá aqui mais esse treinamento. Espero que vocês tenham conseguido fazer um entendimento e possam utilizar quando necessário. Oi.